boa noite, né? Boa noite, Cristiano, né? Todos os presentes, todos os convidados, todos os companheiros. Queria agradecer, né? Primeiro começar aí agradecendo o Cristiano por ter prontamente aceito o nosso convite, né? De estar fazendo uma palestra sobre esse tema que é um dos temas que a gente abraçou aí no clube e a gente está aí amadurecendo para estar desenvolvendo ações, né, que é nessa área de meio ambiente, que é uma área nova, segundo a Fundação Rotária, né, que a partir desse ano, se não me engano, eu me corrijo se eu estiver errado, a Fundação Rotária vai passar a financiar projetos, né, nessa área de meio ambiente. Então, o Cristiano ele tem uma boa experiência, uma longa experiência nessa área. O Cristiano é mestre em engenharia ambiental, é servidor da UENF, da área técnica ambiental também, é licenciado em Ciências da Natureza, com habilitação em Química, professor do Estado do Rio, na educação de jovens e adultos, onde ele leciona Química e Biologia. E também é professor convidado da pós-graduação em Educação Ambiental do Instituto Federal Fluminense. E, além disso, é escritor de livro e criador do canal no YouTube Conversando sobre Educação Ambiental. Hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre a importância do plantio de árvores em áreas urbanas. E aí talvez aí também falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Água, né? Que tem tudo a ver, né? Com o plantio de árvores, né? Então, Cristiano, a palavra é sua, seja bem-vindo. Tá? Eu que agradeço o convite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tá ok? Sim. Então, boa noite. Oi? Não ouvi, Paulinho. Solicitar para as pessoas desligarem o telefone na hora da palestra. O telefone, o microfone. Então, boa noite a todas e todos. Agradeço a Kátia pelo convite, né, em nome do Rotary Clube de Guarulhos. Né, muito importante a gente estar aqui conversando sobre isso, né, e eu acho que a gente pode fazer numa forma de bate-papo, não tem problema nenhum, você pode interromper na hora que quiser, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, principalmente se quiser fazer uma contribuição, isso é muito importante, né, então acho que a gente pode ficar aqui à vontade para fazer um bate-papo. E é muito louvável, né, que um clube que tem essa capilaridade que o Rotary tem, né, a nível local, regional, mundial, esteja com esse olhar voltado, né, para as questões ambientais. E eu já digo de antemão que pode contar com a gente no que a gente puder contribuir, independente de ser profissional da área, nós somos um soldado da área, né, ambiental, a gente faz porque gosta, porque acha que é importante. E vou lembrar também que ontem foi o Dia Mundial das Florestas, né, pela ONU também, dia 21 de março é o Dia Mundial das Florestas, e hoje, né, o dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, e eu costumo muito falar da questão da alfabetização ambiental, né, fazer uma breve introdução aqui, antes da gente entrar no assunto principal, sobre a alfabetização ambiental. E eu venho conversando muito sobre isso, inclusive estou preparando aí um material escrito sobre isso, que é quem que precisa ser alfabetizado do ponto de vista ambiental. A gente está passando por esse período agora, é como na escola mesmo, né? O começar, as letras, os números, a gente está passando por esse momento no ponto de vista ambiental, né? Da alfabetização. E quem que deve ser alfabetizado do ponto de vista ambiental? Sou eu, é você, somos todos nós, independente da posição social que ocupe na sociedade, né? Mas principalmente também aqueles que são tomadores de decisão, pública ou privada, os médicos, as donas de casa, os professores, os técnicos, as crianças. E a gente costuma muito falar nessa questão da alfabetização ambiental, das questões ambientais. Não adianta mais falar com os adultos, porque não aprende mais.
né? E hoje a gente acha que isso é uma grande falácia, inclusive, né? Além de ser uma covardia, porque você bota toda a responsabilidade na criança. Não, o adulto não adianta mais, então vamos falar com a criança, que é a criança que vai mudar, vai fazer as mudanças. Isso é ruim porque tira a nossa responsabilidade, né? Então, todos nós precisamos ser alfabetizados, todos nós precisamos pegar a nossa responsabilidade como um animal que somos, né? O animal racional que somos, e entender que a gente faz parte da natureza, que a natureza não é o rio, não é a mata, não são os recursos minerais que estão ali só para ser extraído para a nossa vivência. Isso é importante, isso precisa acontecer de uma forma controlada e regrada, né? Porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa morar, a gente precisa deslocar, né? Ter transporte. Mas hoje a gente já tem tecnologia suficiente para impactar o menos possível o ambiente em busca desses recursos minerais, né? Desses recursos de matéria-prima, inclusive. E aí é preciso a gente ter um olhar diferenciado, se entender como parte do meio, né? E tentar, junto com a tecnologia, a gente impactar o menos possível. E quando impactar, recuperar e não poluir, por exemplo, né? Ou recuperar uma área poluída, degradada, de alguma forma. Então, atitudes como a de vocês aqui são extremamente louváveis, né? De querer fazer diferença na sociedade, de querer entender mais sobre as questões ambientais e, principalmente, sair da parte teórica, que a gente vê muito, né? Os companheiros aí da universidade podem me corrigir se for o contrário, mas a gente vê muita coisa teórica. A gente precisa realmente botar a mão na massa, cada um fazer a sua parte, em grupo fazermos a parte juntos, que eu acho que tenho certeza que a gente vai sair. A teoria é importante, mas a teoria associada às ações, aí ninguém segura a gente do ponto de vista ambiental, né? Então, essa introdução que eu gostaria de fazer, porque deixar bem claro, a alfabetização ambiental é para todos nós. E essa questão da criança, né, de colocar a responsabilidade só na criança, a gente tem que superar esse discurso, que é um discurso da década de 60, da década de 60, da década de 70, que começou lá, que a gente falando, né, tem que as crianças que têm, os adultos não têm mais jeito, e eu, por exemplo, sou uma dessas crianças da década de 70. Sexta-feira agora eu vou fazer 43 anos. Então, se nunca a gente mudar esse discurso, nunca as crianças vão chegar a pegar o seu posto de responsabilidade. Porque se eu começar com esse discurso que a criança que é a responsável para mudar, que tem que se investir só na criança, né? Falaram isso quando eu era criança. Então, nunca a gente vai chegar na nossa posição de pegar a responsabilidade e fazer a diferença. Eu falo muito isso porque, como a Kátia falou, eu leciono também para jovens e adultos no Colégio José Francisco de Sales, lá no IPS, e eu faço uma aula de campo com eles, que eu os levo em Quipari, Gruçaí e Atafona. Então a gente vê Restinga, Manguezal, Porto, fala parte de história, Rio Paraíba, praia, Lagoas, e essa aula é num domingo, porque a maioria deles trabalha durante o dia, assim como eu também, estou na UENF durante o dia, e a gente só tem o domingo para fazer esse tipo de aula. Eles me criticam de tudo, só não me chamam de bonito, né? Porque é uma aula dia de domingo, a maioria é pai e mãe de família, e eu os tiro de casa, né? No domingo praticamente obrigo para fazer uma aula de campo. E com toda a estrutura, a escola dá ônibus, dá lanche, dá tudo. E quando volta dessa aula, eles voltam pedindo mais. E outra, eles passam a levar, muitos deles, as famílias, nos ambientes que a gente visita, lá isso fortalece a nossa ideia de que a alfabetização ambiental é para todos e realmente dá certo. A gente planta essa sementinha, né? E em um outro momento, né, que a gente tiver mais tempo, a gente pode até falar mais desse projeto também. Mas, seguindo aqui, quais são as vantagens da arborização urbana, né? Por que a gente tem essa discussão que o ecossistema urbano
ele precisa ter mais árvore, ele precisa ser mais verde, né? Aqui em Campos mesmo, era, como diz o Alberto Lamego no seu livro Homem um Brejo, e também no Homem a Restinga, Campos era um pantanal, o Pantanal do Rio de Janeiro, né? Com muitas lagoas, lagos, a vegetação muito grande, e a gente foi substituindo isso por asfalto, por construções, lembrando o que eu falei, a gente precisa morar, precisa trabalhar, precisa deslocar, né? Mas modificou o meio. E hoje, o nosso clima ele é bastante influenciado por isso. E é preciso que a gente plante mais árvore realmente. E quais são as vantagens de você ter num ecossistema urbano? E aí é uma outra coisa que a gente está trazendo também, que não é novidade, mas trazendo principalmente nas conversas como essa, é o ecossistema urbano. A gente tem que olhar a cidade como um ecossistema, né? Se for ver a definição de ecossistema, é um recorte geográfico onde tem as interações bióticas e abióticas, ou seja, do que é vivo com o que não é não vivo, que dá a condição ali para a sobrevivência. Então, a cidade é um ecossistema, né? Um ecossistema urbano. E a gente precisa melhorar a nossa relação com esse ecossistema, né? E como é que a gente pode fazer isso? Plantando árvore. Quais são as vantagens? Né? Uma delas é plantar árvore. E quais são as vantagens de você plantar árvore? Sombra, o clima, ajuda no clima, você fixa gases poluentes, principalmente o CO2, né, que as vegetais, as árvores como vegetal, vai fazer a fotossíntese e aí tirar CO2 da atmosfera. Enquanto ela está crescendo, antes de atingir o clímax, ela produz mais oxigênio do que consome, então também tem essa vantagem. Atua na diminuição da poluição sonora, na diminuição da poluição atmosférica, principalmente na questão das poeiras, né, que dissemina bastante doenças, ainda mais doenças do trato respiratório. Frutas, né, fornece frutas não só para a gente, mas para outros animais também. Flores, para os polinizadores, né, nós tiramos aí muito espaço dos outros animais e agora a gente precisa também ajudar nesse sentido. Eu tenho aqui no nosso quintal aqui, que é pequenininho, eu tenho algumas árvores plantadas, e aqui na frente também no condomínio, e é muito gratificante você ver os pássaros fazendo ninho. No nosso canal, aproveito para convidá-los também para conhecer o nosso canal no YouTube, que a gente conta essas experiências de educação ambiental, que é Conversando sobre Educação Ambiental. Eu mostro um pouco aqui da nossa experiência, e é muito legal você ver os passarinhos fazendo ninho, comendo as frutas, né, usando de abrigo. Eu até brinco, eu tinha aqui um pé de graviola que morava um bem-te-vi, ele já tem uns 3 anos que ele morava aqui, toda noite ele tá aqui. Agora já virou um condomínio de bem-te-vi, porque agora eles vêm e ficam aqui no pé de goiaba, de acerola, de graviola, é um dormitório de bem-te-vi aqui. E a gente fica muito feliz e é muito gratificante isso, né? Então, tem muita vantagem você plantar ou na sua casa, ou na calçada, ou na praça, ou em alguma via pública, né? E contribui também para a beleza cênica do local, né? Imagina um verde na estrutura cinza, né, das cidades, você vê ali o verde. Quando eu tenho certeza, quando você vai no centro procurar um lugar para estacionar, ou mesmo nos bairros, você procura uma sombra de uma árvore, né? E isso faz a diferença, ajuda a regular o clima, né? Que a cidade acaba ela esquentando muito, então quando você tem uma vegetação, a quantidade de vegetais considerável, isso ajuda na regulação daquele microclima local, né? E fora um horto, né? Era um horto ali em do Liceu, já é um local mais agradável, as pracinhas do Flamboyant, né? Então a gente procura as áreas verdes. As áreas verdes são importantes na cidade, né? E eu até divulgando, né, que a gente estaria fazendo essa conversa aqui hoje, é um amigo, Jorge Henrique,
me lembrou. Cristiano, fala lá dos corredores verdes urbanos, porque a gente tem a questão dos corredores verdes, né, para ligar um fragmento florestal a outro, e que no ecossistema urbano também precisa ter os corredores verdes, né, que são nas ruas ali, isso também é importante, né, hoje tem se falado bastante isso também. E só que o que a gente vai plantar na calçada, o que a gente vai plantar na praça ou na sua casa, quais são as espécies, né? Esse é um cuidado, né? Já que vocês vão fazer eu acredito, né, que vocês estão para fazer esse projeto de arborização, de plantar, né, de um grupo aí de plantio de árvores. Alguns cuidados, precisa ter alguns cuidados, né? Como, por exemplo, você vai plantar na calçada, ótimo, mas tem que saber qual a espécie melhor para aquela calçada. Por quê? Se você plantar uma espécie que a raiz dela não seja pivotante, né, que seja uma raiz assim que ela vai quebrar a calçada, que ela vai ficar ali sendo muito grossa pela calçada, vai causar o problema, né? Porque ela pode ser as pessoas tropeçarem, vai ter o prejuízo da calçada, vai deformar a calçada. É muito comum o pessoal plantar ficus, né? Já viu que ficus, uma árvore que dá uma copa muito bonita, uma sombra muito boa, mas a raiz dela é extremamente forte, né? Quebra tudo e acaba sendo um prejuízo. E então, na hora da gente de fazer o projeto, né, de ver onde vai plantar, é bom verificar isso, o tipo de raiz, quanto que ela cresce, porque a raiz também pode ir lá no quebrar a parte de esgoto, então você tem que ver onde que vai plantar na calçada, onde não passa o esgoto. A questão da fiação, isso é importante também, né? Porque hoje um dos grandes problemas na cidade é a poda de árvore que chegam nos fios, né? A prefeitura não dá conta, a Secretaria de Meio Ambiente não dá conta, a Enel também faz uma poda que não é, do ponto de vista técnico, é uma poda não muito boa, né? Ela acaba prejudicando bastante a árvore, e quando é feito em função da demanda, que é grande. Então, tudo isso é de se pensar na hora de fazer, para depois você não ter que tirar uma árvore ou cortar, né, depois dela já crescida. Então, o local é importante, o tipo de árvore é importante, e fora que tem as pessoas que reclamam também das folhas que caem, né? Outra coisa que a gente precisa trabalhar também, precisa conversar com as pessoas. Muita gente tem uma árvore em casa, acaba cortando pela produção de folha que tem. A folha pode fazer 1001 coisas, né? Pode enterrar, pode fazer um minhocário, fazer uma vermicompostagem, né? Que é o minhocário, ou uma compostagem. E você não deve queimar as folhas, mas dá para aproveitar de muitas formas. Outra preocupação que tem que ter também é com relação às frutas, né? O tipo de árvore que você vai plantar, por exemplo, não é viável você plantar uma jaqueira, né, numa via pública, né, onde uma calçada, onde muita gente vai estar passando ali e, né, pode cair, ter um problema de acidente e tudo. Então, é isso que eu falo. Dá para pesquisar bastante. Hoje tem muito material na internet. Eu vou falar algumas aqui também, né, algumas sugestões, mas hoje você acha muito material, tem ricas fontes de pesquisa, né? Tanto em livros, como na internet mesmo, no YouTube, mas aí você precisa confirmar essas fontes também, porque também tem muita coisa que não é verdade, ou que não condiz ali com a realidade. Então é preciso fazer uma busca mais elaborada. E na hora de fazer um projeto como esse, a gente tem que pensar também toda a cadeia produtiva, né? A gente já viu aqui que tem que escolher a planta adequada para aquele local, tem que pensar, né? Eu gosto muito de citar a praça aqui do Jockey, tem uma pracinha ali próximo ao valão, onde tem um campo de futebol, e o pessoal jogava muito lixo, entulho de obra, e os moradores se organizaram, se eu não me engano, junto com a prefeitura,
e plantaram árvores, pintaram, botaram os pneus como suporte para as árvores, fizeram ali um ambiente que ficou muito bonito. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai aí uma sugestão, né? Caso o Rotary faça esse projeto, vamos supor que adote aí uma praça ou uma via pública, que tente envolver também os moradores, as escolas locais, né? Se tiver alguma outra entidade ali de associação de moradores, ou o que for, né? Tentar o contato, porque aí você vai ter o apoio da comunidade, isso é importante, né? Você ter o apoio da comunidade e ela se sentir pertencente desse projeto, e quando ela se sente pertencente, desde a criação das ideias, até a manutenção, até a irrigação, a poda, a manutenção de forma geral, tem mais chance de sucesso o projeto, né? Quando você envolve outras pessoas, outros segmentos nessa empreitada. E eu falo da manutenção porque não é só chegar lá e plantar a árvore, né? Mesmo na sua casa ou num projeto como esse, tem que ter a preocupação, né, com coroamento, se a muda ali ela não vai ter o mato, vai tomar conta e superar o tamanho dela, e aí competir, né, por luminosidade, por nutriente, e acaba ela morrendo. Como a gente falou, tem que molhar, né, a irrigação. Se ela crescer muito desordenada ou estiver atrapalhando a via, a poda dos galhos, né? E isso, como eu falei, tendo a própria ação do plantio também, tendo o envolvimento de outras pessoas, a chance de sucesso é maior. Mas tem que pensar também nessa questão da manutenção, porque a gente já tem visto até alguns exemplos por aí, que não deixa de ser válido, mas é que chega lá, planta das costas e sai. Pode ser que essa muda consiga, né, sobreviver, consiga ter sucesso, mas é mais difícil. A gente tem que ter, pelo menos, essa preocupação também da manutenção. Mas, pessoal, aqui não é para desanimar, não. São coisas simples, né? São coisas fáceis, possíveis de ser feitas. Né? Não é assim, mas ele está colocando muito empecilho. Não, não é isso. A gente está mostrando o que precisa, né, para você ter sucesso no seu projeto. E o que plantar? Né? Por exemplo, você escolheu o local, já viu lá quem vai fazer aí esse acompanhamento, pode ser você mesmo, ou a comunidade, outras associações, outros clubes em conjunto. E aí o que plantar? Por exemplo, em calçada, né, tem vários outros exemplos, mas alguns aqui para a gente ajudar a contextualizar. Pitanga, e aí eu gosto muito de frutíferas e árvores que dão flores, para ajudar os outros animais do ecossistema, né? Animais e insetos, de forma geral, e pássaros, né? Pitanga, pata de vaca, o pessoal planta muito oiti, lá na UENF tem muito, né? Oiti, que dá uma frutinha amarela, a amora, a goiaba, o ipê de jardim, né? Tem um ipê, aquele outro ipê grande e tal, e não é recomendado para calçar. O mini flamboyant, que não é o flamboyant grande, o mini flamboyant, a carambola, a graviola, o cambuci, né? O cambuci está se perdendo aí muito, né? Da Mata Atlântica, o cambuci, dá até o nome à cidade aqui próximo, né? Cambuci, e se bobear, é capaz de não ter uma planta de cambuci lá na cidade, né? Eu não sei, mas acredito que não. Eu já fui lá e nunca vi. E qual a vantagem de você plantar essas árvores, né, pessoal? É o retorno de outros animais estarem ali comendo ou fazendo ninho nessas árvores. Você tirar uma fruta de uma diferente, o sabor é diferente, a sua sensação de bem-estar é diferente. Você tomar um suco, eu tenho certeza que muitos aqui já têm essa experiência, né? Tem frutas em casa aqui, é diferente, é uma sensação diferente.
E aí tem outra coisa, quando a gente planta e a produção é grande, o presentear os amigos, né? Presentear os vizinhos. O nosso pé de acerola aqui, você pode ver lá no canal, tem vários vídeos, que inclusive a gente mostra no nosso pé de acerola aqui. A gente não dá conta da produção, né? É um pezinho só, mas ele praticamente produz o ano todo. Cuidado com carinho, né? Também. E aí eles nos retornam com isso, com muita produção. E a gente distribui aqui a acerola para todo mundo, o pé de goiaba também, de graviola, está sempre produzindo. Então é uma sensação maravilhosa. Fora que você está ali com uma fruta que o agrotóxico é zero, que você não tem poluente nenhum nela, né? E o máximo que você tem, que você pode fazer e deve fazer, é pó de café, as cascas de fruta, casca de legumes, coloca lá no pé dele, coloca lá nos pés das plantas. Aí tem algumas teorias que mas não pode colocar inteiro, tem que bater no liquidificador. Gente, faz o que dá para fazer. Aqui Nem vendo, agora voltou. Oi? Faz o que dá para fazer. A gente está falando aqui de um projeto, ele não é, por exemplo, na sua casa, não é um projeto técnico que você vai recuperar uma área degradada, que aí sim você tem que ter toda a parte técnica envolvida. O que a gente está falando aqui é são projetos pessoais e também para a cidade que você pode fazer e aí fazer do seu jeito também, da parte que é viável para você na sua casa, na frente da sua casa, no seu terreno, né? Às vezes a gente fica muito preso, amarra as partes técnicas, e deixa de fazer. Não pode deixar de fazer, né? Você tem que fazer também dentro do que é possível. E quando for um projeto, sim, aí maior, de uma recuperação, de uma praça tal, aí sim envolve uma parte mais técnica, né? Mas você não pode deixar de fazer na sua casa, porque eu não sei fazer desse jeito, não vou fazer. Não, faça sim, que você vai ver que a experiência é muito boa. Aquele que ainda não fez, eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram. Deixa eu ver mais aqui. Então, essa parte de pesquisa que eu estava falando, eu não sei se dá para ver, eu não estou me vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não me achei aqui. Oi? Tá. Ó, tem esse livro aqui, ó, do Lorenzi, é uma série, agora eu estou vendo aqui, achei. É uma série, Árvores Brasileiras. Tem volume 1, 2 e 3. É do Lorenzi, da editora Plantaro. Inclusive, ele tem várias outras produções de livro. Esse aqui é o volume 1. Eu tenho o volume 1 e o volume 3. Eu não tenho o volume 2. É uma fonte importante de pesquisa, porque ele dá, muitas das árvores brasileiras. Deixa eu ver aqui. Ele fornece as informações das plantas, ele traz como é a altura dela, como é que é a folha, como é que é as frutas, a flor, né? O caule dela, como é que funciona, como é que é, e dá informação também, muita informação aqui, da época de florada, quando ela faz a floração, como que faz a muda, se é por estaca, se é por semente, qual a função ecológica dela. Então, eu recomendo, né, pro Rotary, né, de forma geral, e quem quiser também ter em casa, né, é uma sequência, né, de 3 livros, muito importante. Árvores Brasileiras, do Lorenzi, da editora Instituto Plantaro de Estudos da Flora Limitada. E ele tem também livros sobre palmeiras, ele tem livros, vou mostrar outro aqui dele também, que é Árvores Exóticas no Brasil, né? Por exemplo, a gente falou aqui da graviola, não é brasileira.
a acerola não é brasileira, mas já está adaptada, né? E, por exemplo, se for fazer um plantio de uma recuperação de uma área degradada, o nosso bioma aqui, que é Mata Atlântica, são espécies que nem podem estar no projeto, né? Você vai fazer uma recuperação de uma área degradada dentro do bioma, aí vai a parte mais técnica, né? Aí tem que ser árvores, por exemplo, aqui da Mata Atlântica, né? Não pode ter árvore de fora, exótica. Então, esses livros acabam ajudando muito a gente, mostrando o que é exótico, o que é brasileiro, o que pode, o que não pode, o que é daquele bioma, né? Porque é uma outra preocupação quando você vai fazer uma recuperação de uma área degradada, e aqui fugindo um pouco, né, do assunto, mas se vocês, né, o projeto crescer aí para uma recuperação, seja do imbé ou de mata ciliar, né, tem que ter essa preocupação com a introdução de espécies exóticas, que tem árvore, tem espécie, tanto animal como vegetal, que pode trazer alguma doença e competir por espaço com as plantas daqui, né? Então, é uma outra preocupação. Mas, de forma geral, né, dentro da cidade e no seu quintal, não tem tanto problema assim. E aí eu não tenho... mas Cristiano, eu não tenho espaço, está tudo cimentado, eu moro em apartamento, eu não vou abrir um buraco na minha calçada, eu não vou abrir um buraco no meu quintal, eu não tenho como, eu plantar uma árvore na minha casa. Não tem problema, você pode plantar num vaso. Muitas frutíferas, inclusive, você consegue ter êxito em vaso. Planta lá no vaso, né? Claro que aí a técnica é outra, você vai ter que usar algumas técnicas, até como se fosse bonsai, né? Dependendo da espécie, a cada 5 anos, você vai ter que fazer uma poda ali de raiz, tirar, podar um pouquinho a raiz, dependendo do crescimento dela, podar um pouco a copa, né? E principalmente, o segredo de plantio em vaso, de árvores, né, em vaso, principalmente frutíferas, é você ter uma boa drenagem, e aí no fundo do vaso colocar lá pedras, né, pedregulhos, caco de telha, pode até reaproveitar, né, botar ali no fundo para que a água consiga escoar, para não ter um encharcamento da raiz, porque o encharcamento da raiz pode apodrecer a raiz também. E a adubação. Você pode comprar adubos que vendem aí nos hortos, né, nessas lojas de plantas, que é torta de mamona, NPK, você pode também usar esterco de boi ou de cavalo, curtido, né? As cascas mesmo que você usa no seu cotidiano, e a irrigação. Então, o plantio no vaso, você pode ter êxito também, pode fazer também, deve inclusive, mas aí tem essa preocupação, a irrigação, né? Deixar úmido, mas não deixar encharcado, a drenagem e a adubação com os nutrientes ali, e você vai com certeza colher frutos também, inclusive em apartamento, a gente tem alguns casos nesse sentido. Cristiano? Deixa eu passar. Oi? É Marcos. Deixa eu fazer uma sugestão, que o pessoal aqui do Rotter é meio inibido para perguntar, entendeu? Fica à vontade, filho. Estamos à disposição. Que tal se você pegasse, abrisse aí uma oportunidade para a sessão de perguntas? Eu vou começar te informando o seguinte: eu e o Paulo, nós moramos no melhor bairro de Campos, nós moramos aqui do Jockey, né? Então somos vizinhos. Hein? Somos vizinhos, então. Então nós moramos no melhor bairro. Hoje de manhã, normalmente eu ando com minha cachorra de manhã e de tarde. E exatamente nós moramos aqui em frente, o exemplo que você deu do campo de futebol na beira do valão. Nós caminhamos de manhã, estava tudo certo. Agora à noite eu fui caminhar, cortaram aqueles exemplos totalmente além do bate-papo e do Instagram. Né? Fazer pesquisa. Se o Rotary, depois dessa contribuição sua maravilhosa, optar por fazer uma cartilha bem compacta, árvores ideais para você plantar na sua calçada, ou você tem isso pronto para dar uma sustentação para a gente, ou você topa participar de um projeto desse com a gente?
Isso, eu não tenho, não, mas pode contar comigo. Isso é inclusive, na educação ambiental, Marcos, eu gosto muito dessa ferramenta que é a cartilha, porque ela pode ser física, inclusive, e ela pode ser virtual. Né? Nada impede dela ser impressa mesmo no papel, que eu gosto muito também, apesar, né, de gerar papel, consumir esse recurso, mas eu gosto, acho que é eficiente, e ela pode ser virtual também. E se a gente ainda trouxer alguns colegas aí da parte de design, que tem lá na UENF, a gente pode procurar parcerias aí com o IFE, essa cartilha pode ser até animada, por exemplo, né? Pode fazer uma forma de animação dela, e aí, independente disso, pode contar comigo, estou dentro. Legal. Mais alguém para perguntas? Vamos explorar o nosso amigo. Fica à vontade. Eu. Conceição Mendonça. Eu queria perguntar a você, Cristiano, o seguinte. Meu bem, abaixa aí. Eu queria perguntar a você o seguinte, Cristiano. Essa alfabetização ambiental que você coloca, que nós também temos que ter, na sua vivência e na sua experiência, você acha que quem precisa mais dessa alfabetização, o adulto ou a criança? Ótima pergunta, Conceição. Eu não sei, que a Kátia me falou da questão do tempo. Só para eu limitar aqui até onde eu posso ir, a gente tem até onde para ir de tempo? Só para eu ter uma ideia aqui. 24. Só um momento. Oi? Quem tiver aberto aí, fecha aí. Só um momento, alguém propõe a prorrogação de mais 15 minutos? Prorrogação de 15 minutos. Até todos aprovam? 20h45. Legal, então nossa reunião vai até 20h45. 20h45. Então você tem mais alguns bons minutos aí, Cristiano. Tá bom, obrigado. Conceição, eu acho que hoje, o que acontece? As crianças já estão vindo no ritmo da escola, né? E aí eu tenho uma filha de 11 anos, tenho uma de 16 nessa informação tem chegado tais. Só para ter uma ideia e contextualizar, outro dia estava, eu e minha esposa, que é a Miriam, que inclusive está aqui também assistindo, a gente saiu aqui para dar uma voltinha com a vizinha, que a gente construiu o jockey no terreno, de muito sujeira. Aí eu passei bem devagar para ver se era 4 anos. Estava até chovendo. Olhou pro tá sujo, que coisa feia, tanto lixo, tanta coisa jogada ali. Por que o pessoal... Tio, por que o pessoal joga lixo ali? Local. E aí eu fiquei muito feliz, porque a gente acompanha aqui, né? Tá ali vendo o estudo dela e tudo, e a gente fala de água, fala de árvore, tá sempre, as lições estão sempre, e eu vejo com as minhas filhas também, sempre trazendo essas informações. Então, respondendo a sua pergunta, auxiliadora, Conceição, né? Conceição. Respondendo a sua pergunta, Conceição, eu acho que hoje a gente precisamos mais
Todo mundo precisa passar pela alfabetização, mas hoje eu acho que é mais deficiente para os adultos, né? Hoje os adultos, a gente fazer como vocês estão fazendo, tem que buscar, né? Tem que ir lá buscar a informação. Chega mais deficiente para a gente. Então, não que a gente vai abandonar as crianças, muito pelo contrário, o trabalho tem sido bem feito, está sendo feito em escola pública ou privada, né? Eu vejo que esse trabalho está sendo bem feito. A gente precisa melhorar, claro que precisa, mas eu acho, né, dentro da minha humilde opinião, que a gente precisa direcionar a artilharia também para nós mais adultos, né, para a gente sensibilizar e conscientizar. E como eu falei no exemplo lá da escola, eu acredito e eu acho que eu, você, todos nós podemos romper alguns paradigmas e mudar a nossa situação. Por exemplo, a gente falou, se você não tiver espaço em casa... Não sei se atendeu a resposta, Conceição. Atendeu? O som está fechado. Se não atendeu, depois você me cobra. Está sem som, está sem som. Então tá bom. Então, se não atendeu, depois você me cobra mais. Aí o que acontece? Nós falamos, né, do plantio na cidade, nas vias públicas, nas áreas verdes, na sua calçada, no terreno da sua casa, se você não tiver espaço no vaso. Agora, e as mudas? Da onde vêm as mudas para a gente fazer isso? Né? Hoje, por exemplo, em Campos, você pode procurar junto à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Agricultura, que normalmente eles oferecem as mudas até já num tamanho bem elevado, bom, já para o plantio mesmo. Eles também oferecem orientação de plantio, onde você pode plantar, como plantar, o que plantar, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente. E, independente de governo, a Secretaria de Meio Ambiente, ela conta com ótimos profissionais concursados que lá estão há muitos anos, são inclusive companheiros que fizeram mestrado comigo, ou que a gente estudou junto, ou são amigos de longa data. A Secretaria de Meio Ambiente de Campos, ela é bem aparelhada do ponto de vista profissional. Ela tem bons profissionais lá e que se dedicam muito também a essa questão ambiental, né? Então, eles podem oferecer, você pode comprar nesses hortos aí que vende também, e principalmente você pode e deve fazer na sua casa, que é outro prazer também muito intenso e muito bom. Vou até mostrar um exemplo para vocês aqui. Como é que você pode fazer essas mudas na sua casa? Você tem praticamente todo o material em casa, né? Consumiu uma fruta, ou foi numa praça, ou na propriedade de alguém, ou passou em algum lugar, tem semente, coleta essa semente, utiliza da fruta que você consumiu e produz a muda em casa. Ah, mas eu não tenho recipiente. Você tem muito recipiente em casa. Inclusive, você pode ajudar, porque antes de você fazer a reciclagem, ou mandar para reciclagem, ou mandar para o lixo de forma geral, mudinha de manga, não sei se está dando para ver. Olha o recipiente, o que é? Uma garrafa PET, né? Olha a muda. É uma mudinha de manga, uma manga que a gente consumiu aqui em casa e que foi feita... A garrafa a gente já tem em casa. A terra é que você precisa conseguir a terra caso não tenha, né? E aí é fácil também, você pode comprar no horto, alguém doar. Aqui o pessoal sempre doa terra para mim aqui, e a gente para fazer esse trabalho. E o que a gente faz com essas mudas? A gente doa. Eu tenho muitas mudas, inclusive essa muda aqui pode ser sua, né? Essa muda pode ser sua se você quiser, né? Tenho mudas aqui de manga, tenho mudas de graviola, pitanga, goiaba, pau-brasil. Pau-brasil, inclusive, é da semente lá da UENF. Sapucaia, bastante muda de sapucaia, que é da semente coletada lá na UENF também. Abacate, pinha, deixa eu ver mais o que, mertiolate.
café. Ano passado, fui fazer uma visita na fazenda de café, onde eu fiz o meu mestrado, né? Eu fiz um trabalho com eles de educação ambiental, com os meeiros lá, e trouxe algumas sementes de café, e hoje a gente ainda tem uma ou outra mudinha de café aqui, limão galego, laranja pocã, né? Mas ainda está bem pequenininha. Então, você pode fazer com a fruta do que você consome em casa. Ah, mas eu não tenho onde plantar. Você pode distribuir para alguém, você pode doar essas mudas. Isso é outra coisa que é muito gratificante. E é muito simples. Quais são o que você tem em casa? Eu faço com embalagem de achocolatado, embalagem de detergente, tudo vira recipiente. Você não precisa comprar um saquinho de álcool, que a gente tem usado bastante, né? De leite, caixinha de leite, né? Você pode usar. Outra embalagem que é bem também tranquila, essas embalagens de café, saco de arroz, saco de açúcar, né? Que são embalagens mais resistentes. Você pode fazer tranquilamente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é bem fácil de fazer, ó. Estou aqui, ó, uma garrafa de água mineral, corta, né? Você corta. A tampinha tem um projeto, né? Eu não sei agora se ainda está acontecendo, acho que o Rotary também faz parte desse projeto de juntar as tampinhas e trocar por cadeira de rodas. Eu, inclusive, estou com muita tampinha aqui em casa para doar. E aí você cortou a garrafa, vai aqui, ó, não precisa furar aqui embaixo. Isso é uma outra coisa que eu descobri também, que aqui embaixo o plástico é muito duro, normalmente, né? Você vai aqui do lado, ó, na parte mais frágil da garrafa e fura. E com cuidado, né? Você apoia no lugar e fura dois furinhos que você fizer com a ponta da tesoura, você já... Aqui mesmo, aqui do lado, a água vai escoar, e aí não vai ficar encharcado a sua muda. Então, quer dizer, simples, rápido, material você tem em casa, está ajudando ao ambiente, porque é um material que você ia jogar fora, né? Seja ele qual for desses que eu mostrei, mais o que você tiver em casa. Inclusive, lá no canal, a gente tem um vídeo mostrando passo a passo, aí com mais calma, né? Mostrando como você pode fazer isso em casa. Ah, então, é outra coisa. Oi? Cristiano, tem duas perguntas, tem duas pessoas para fazer pergunta para você. A Kátia e tem mais alguém. Adriana. Adriana? Eu também. Conceição. Eu também quero fazer uma pergunta. Então, agora que eu consegui chegar no microfone, eu tive dificuldade naquela hora. Ok, então na ordem, sem problema, Conceição. Vamos lá. Paulinho. Kátia, primeiro, para fazer a pergunta. Paulinho, só me dá um segundo antes da pergunta aí. Hein? Estou te ouvindo. Tá, eu quero agradecer também a presença da Luísa aí, da Ecoanzol, que está participando da reunião com a gente. Ok, bem-vindo. Então vamos lá. Kátia, pode fazer a pergunta. Então, não era necessariamente uma pergunta, não. Foi até aproveitando a pergunta aí da Conceição, né? Sobre a questão da educação ambiental de crianças e adultos, né? Então, assim, só para fazer um comentário, assim, a questão do adulto, pelo menos a minha visão, a nossa participação é como exemplo, né? A gente tem que atuar como exemplo para as crianças, né? Não só a gente, assim, as crianças terem uma aula sobre a educação ambiental e tudo mais, mas aí se ela vê um adulto ali na rua jogando um lixo, ou, enfim, né? Depredando uma árvore, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que ser exemplo, né? Pelo menos é o meu entendimento. Ótimo, Kátia. Tem acontecido o contrário. As crianças é que têm levado o exemplo para dentro de casa, né? Tem acontecido o contrário. Mas a gente chega lá, a gente vai evoluir nesse sentido. Está coberto de razão. Muito, muito pertinente sua interferência. Claro que a gente tem que ser exemplo mesmo, né? Porque não adianta a gente ficar... E o exemplo associado a ações, como a gente falou no começo, né?
Não adianta a gente só ter também um discurso e não ter ação, né? A gente precisa também agir bastante. A próxima. Companheira Verônica. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Não, primeiro, queria pedir desculpa por ter entrado atrasado, mas boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu faço... tudo que você está falando me parece muito familiar, porque meu cunhado é da Emater. Ele fala em compostagem, ele gosta de plantar, tem muda na casa dele. E vejo o Márcio também falando muito no grupo que a gente faz parte, o companheiro Márcio, disso tudo que ele faz no quintal dele. Então, é bem familiar. Mas a minha pergunta é o seguinte, tenho um grupo que é dos ex-alunos do Colégio Auxiliadora. O que você tem de idade, eu tenho de formada no normal. Então, quer dizer, um pouquinho menos, 40 anos, 42, mas... E no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente pensou em plantar árvores. Aí eu até falei, olha, eu falo com o pessoal do Projeto Capivara, que o Rotary também tem uma parceria com eles. Só que não me deram resposta e passou. Agora eu te pergunto, se nós quisermos plantar árvores em campos, tem algum lugar... Porque quando a gente era do E-Clube, né, Kátia, a gente tinha a ideia do bosque, de fazer um bosque em campos, lembra? E acabou o E-Clube e a gente não fez. Hoje em dia, onde poderia se plantar árvores, mesmo que sejam frutíferas ou não? Teria um lugar específico, você indicaria? Então, tem uns 20 dias eu participei de uma palestra com o Roger, que é da Secretaria de Meio Ambiente, e, inclusive, a gente está montando um coletivo, né, nesse segmento de fazer ações ambientais aí pela cidade, e ele me deu uma boa informação. A cidade hoje ela tem várias áreas verdes que são de domínio da prefeitura, e áreas verdes não, né? Áreas que podem ser áreas verdes, que são de domínio da prefeitura e que precisa ter esse trabalho. Então, eu acho que assim, o primeiro contato para identificar onde são essas áreas, qual a viabilidade de fazer uma parceria com a prefeitura, é a gente entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, identificar essas áreas, né, e aí propor um projeto, né? Hoje, por exemplo, os condomínios, todos os condomínios, eles já têm que ter uma área verde, né? Tem que ter ali a área verde. Então, pode ser também algum condomínio, por exemplo, o nosso aqui, a área verde é praticamente grama e algumas palmeiras. A gente está plantou, além do nosso quintal aqui, que é bem pequeno, mas no condomínio a gente já começou a plantar em algumas áreas. Aí tem manga, tem aroeira, tem limão na área comum, que a gente plantou junto com as crianças aqui do condomínio. Aí os vizinhos da outra parte viram, gostaram da ideia, já fizeram lá também, né? A gente conversou com eles, que eles poderiam fazer, mas aí eles tomarem conta ali da muda e tal, e já fizeram e já plantaram. Então, do ponto de vista da cidade, o primeiro passo é a gente conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Conversar. Falar. Gente, posso falar? Roger. Só um minutinho. Deixa ele voltar aqui. Tá. Oi? Cristiano? Voltei. Cristiano? Voltei, agora acho que eu voltei. Estou Já, ouvindo. nós já estamos próximo, perto do horário, então vamos ter só mais duas perguntas, tá? Só tem mais duas pessoas para falar com você, tá bom? Tá, eu não sei se eu respondi aí, consegui responder a elas, mas qualquer coisa a gente volta a falar. Ela disse que sim. Então, você agora, Conceição. Então, em relação à primeira questão que eu coloquei, eu concordo com você. Os adultos têm muito mais que ser alfabetizados do que as crianças que estão vindo com alguma formação na escola, né? E os pais, é claro, que têm a conscientização do processo, também o fazem.
Você falou em sementes. Então, eu tenho o hábito de separar a semente. Eu tenho um pote que eu vou colocando as sementes. Eu lavo, deixo secar e boto ali. Não sei se eu estou fazendo correto. A primeira, quanto tempo essas sementes vão resistir ali até que elas possam ser plantadas? E paralelo a isso, às vezes a gente está na rua e a prefeitura está fazendo um trabalho de poda, né? E que a gente se sente bastante agredida no sentido em que eles não fazem podas. Eles cortam o braço das árvores ali de uma maneira tão estúpida que ela fica careca, sem nada e com aquele estoco todo cortado. O que nós poderíamos fazer em relação a esse posicionamento da poda do órgão público? Com relação, ótimas perguntas, Conceição. Com relação às sementes, vou tentar ser bem breve aqui. Isso depende de cada espécie. Tem espécie que você precisa quebrar a dormência para que ela seja viável. Tem espécie que o ideal é você, logo que tirou da fruta, plantar. Outras que precisam secar. Aí é bom, aí teria que fazer uma pesquisa de acordo com a espécie que você está tirando. Algumas conseguem continuar bastante viável durante um tempo, né, de secar. Eu, particularmente, prefiro logo pegar e plantar. Mas, às vezes, não dá tempo e tudo. Eu sempre tenho aqui, por exemplo, agora eu estou aqui com castanha de caju, que já tem aqui uns 15, 20 dias. Já está na hora de plantar, mas elas estão ali e aí elas vão, a maior parte delas vai sobreviver. Mas se eu já tirasse logo plantar, se tivesse plantado, a chance de êxito seria maior. Então, aí vai dar pesquisa, né? É bom fazer uma pesquisa de cada espécie que você tem. Mas tirou e plantou, já a chance de ser viável é maior. Pode guardar por um tempo, mas aí, quanto mais tempo for guardando, pode ir perdendo a viabilidade daquela semente, tá? E a outra foi das podas, né? Então, com relação às podas, pode pedir informação tanto a Enel, e aí eu acho que pode ser uma ação do próprio Rotary mesmo, pedir informação qual o critério que eles utilizam para fazer as podas, tanto na Enel como na Secretaria de Meio Ambiente, né? Para daí a gente analisar e ver se eles estão fazendo de forma correta, porque cabe até um encaminhamento para o Ministério Público, né? Porque às vezes a gente vê que realmente a poda, ela em muitos casos é feita de forma não muito técnica, né? Então, realmente, a gente precisa ter um olhar diferenciado, e aí parabéns, por Conceição, pelo seu posicionamento, que fez pensar, inclusive, eu nunca tinha pensado o que a gente poderia fazer, e aí a gente está construindo aqui agora, em conjunto, né? O que eu vejo, assim, de imediato é isso, perguntar à Secretaria de Meio Ambiente, perguntar à Enel qual o procedimento técnico que eles usam, por que não está fazendo, e se insistir, eu acho que é encaminhar com a força que o Rotary tem, né, encaminhar ao Ministério Público, alguma coisa nesse sentido, né, mas primeiro fazer uma consulta a eles e falar que vai fazer isso se eles não mudarem o procedimento, porque logo você partir para a justiça, partir para uma ação, eu sou muito do primeiro você ter a chance ali de tentar resolver, né, porque o importante é o resolver. Aí, se não resolver, aí tem outras vias, principalmente as vias judiciais, né, para fazer cumprir, porque poda tem técnica, tem tudo que eles precisam cumprir também. Tem mais alguma? Tem mais Obrigada, Cristiane, parabéns. Tem mais uma. Obrigado, Conceição. Pode terminar de falar. A Luísa, que gostaria de falar, não é isso? Fazer pergunta? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, Cristiano? Boa noite, como vai Luísa. você? Tudo bom? Prazer revê-la. Tudo, meu querido. Prazer enorme te encontrar aqui, né? Num espaço tão rico, não é verdade? Isso. Então, eu só queria dar boa noite a todos os presentes, né? Agradecer o convite da minha amiga Verônica, não poderia deixar de prestigiar você, né, meu amigo, também.
E Obrigado, também obrigado. reiterar uma informação que eu acho assim, super valiosa para nós aqui agora, com relação às áreas que são prioritárias para plantio. Então, Cristiano, nós temos no Comitê de Bacias o nosso Atlas, que já foi lançado, né, da nossa bacia hidrográfica, e também nós temos a aprovação do nosso plano de bacia. E lá nesses documentos, né, que são documentos públicos, há interação, inclusive, de muitas políticas públicas que são super interessantes, né, de serem acessadas, principalmente quando o Rotary, que é uma instituição internacional, pode trazer um grande benefício social, né, que são as políticas de PSA, pagamento por serviço ambiental, e nesse material já vem indicando todas as localidades, não só do nosso município, mas da nossa bacia hidrográfica, que são áreas prioritárias para reflorestamento e para recarga hídrica. Também tem a situação dos fragmentos de Mata Atlântica, né, Cristiano, que são tão importantes, né, Sim. de serem, assim, olhados com carinho, né, e a gente vê que o comitê, ele tem um trabalho desafiador, né, nós não tínhamos nada na nossa bacia hidrográfica, e agora a gente tem uma sala de monitoramento, que é 100% digital, que traz, assim, mapas de altíssima precisão, via satélite. Então, essas informações são muito importantes. Inclusive, o comitê valia uma apresentação, né, para todos vocês, né, muito embora eu esteja, assim, sempre muito mais ligada nas ações lá do Rotary São Salvador, né, lá com o Zenils Coutinho, que todo mundo deve conhecer, que também é membro do Comitê de Bacias, e essas informações são muito importantes, porque eu acho muito bacana quando a gente faz qualquer tipo de mobilização, né, e se a gente já tem um planejamento com uma meta definida, com certeza o produto que a gente vai apresentar é de um altíssimo valor, né? E tudo que tange a questão hídrica, que floresta é água, né? Tudo igual. Plantar é a mesma coisa de recarregar o nosso solo, recarregar o nosso ar, né? E hoje, principalmente, que é o Dia Internacional da Água, é muito relevante a gente reiterar esses aspectos que são verdadeiras conquistas, né? São anos e anos de trabalho de pesquisa, trabalho sério, né? Para trazer esses resultados. E é muito importante conhecer esses resultados e quando se planejar, se fizer um planejamento, se pensar num planejamento para revitalização de qualquer área que seja, né? Pensando em conservação, ter essas informações à mão. Eu me comprometo aqui com vocês, enviar para vocês um formato físico desse documento e também o meio digital, porque aí fica a critério de vocês ler e pesquisar, são informações que realmente podem fazer a diferença em qualquer processo desse aí, tá bom? Outro ponto que eu não posso deixar de tocar com relação à educação ambiental, né, Cristiano? Você sabe que essa é a paixão, né? Então, para a gente nunca esquecer o povo do campo, né? Quando a gente fala nas cartilhas, principalmente, né? Porque a gente tem lá no campo os maiores responsáveis por colocar a comida na nossa mesa diariamente. E essas pessoas ainda não sabem usar um defensivo agrícola, né? Ainda precisam de muita prática de extensão, né? Para essa educação mais direcionada, né? Até formativa, né? De trazer essa importância que né? Porque tudo que se planta, se colhe lá, vem para a nossa mesa automaticamente, né? Nós também estaríamos contaminados, a nossa água também contaminada, é um efeito em cadeia, né? E lá no campo, gente, a gente não tem internet, a gente não tem muitos acessos, né? Que aqui no meio urbano a gente consegue, né? No campo não tem isso, o campo ainda conserva um atraso social imenso, né? E tem uma importância tão grande, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá certo? Era só esses os recadinhos que eu queria passar, né? Porque, assim, não consigo ficar quieta mesmo, como educadora e como colaboradora sempre, né? Nas questões ambientais e principalmente as questões hídricas, né? Tem que falar, né, Cristiano? Senão não tem jeito. Não, ótima contribuição. Foi um prazer te rever, tá, meu amigo? Obrigado. Foi um prazer te rever, tá bom?
Eu só gostaria assim, de explicar um pouco mais. Oi? Cristiano, só que faltou a Adriana, eu não chamei a Adriana para fazer a pergunta, e eu peço que a gente seja mais conciso, porque nós já ultrapassamos o nosso horário previsto. Cristiano, a minha pergunta é bem básica. Se a gente compra uma fruta no hortifruti, a gente sabe que ela veio, né? Passou por rodovia, aquela coisa toda, foi para a geladeira. A gente consegue plantar essa semente e ela vai nascer com toda aquela, né? A gente vai colher frutos dali? Ou tem uma quebra aí por conta desse transporte? É diferente da gente colher no pé, comer e plantar. Quanto mais você puder tirar logo da árvore, né? Consumiu a fruta, pegou a semente e plantar, eu acho que é mais viável, pela nossa experiência aqui, é o que a gente tem visto, é mais viável de ter êxito no nascimento da planta, né? Mas, mesmo com esse tempo todo, né? O tempo que fica ali na estante, né? Vamos dizer assim, pode viabilizar ou não a semente. Aí vai dar sorte mesmo, mas aí é preciso tentar. E com certeza eu acho que vai ter mais êxito do que não conseguir. Mas só lembrando o que a Luísa bem pertinente na fala, né? Ela ampliou aqui os nossos horizontes da discussão de hoje. É o pagamento por serviço ambiental que ela se referiu. Um exemplo bem prático, né, Luísa? É a questão da recuperação das nascentes. Por exemplo, se o produtor rural ele tinha uma nascente na área da propriedade dele, que por desmatamento, pisoteio de animal, uma série de fatores, ela deixou de produzir água, por exemplo. Aí ele vai lá, cerca a área, faz o plantio das árvores, né, de espécies nativas e tudo, uma recuperação aí tem que ser técnica mesmo, e por ele estar, né, fechando essa área, que vai deixar de ter o pasto e tudo, ele recebe um valor por isso. Isso que é um dos exemplos, né? São vários exemplos de pagamento por serviço ambiental. Por que o pagamento por serviço ambiental? Ele está ali reflorestando uma área, está voltando a ter água para a nossa bacia hidrográfica, e como eu falei bem no começo, né, que era o Pantanal do Rio de Janeiro, segundo Alberto Lamego, e está lá no Homem ao Brejo, Homem à Restinga, que são outras leituras que eu recomendo fortemente, né? Também quem atua na área ambiental aqui, local, não pode deixar de ler O Homem ao Brejo, pelo menos, e O Homem à Restinga, do Alberto Lamego, escritor campista, que morava ali no Solar dos Airizes. Eu acho que vale a pena. E, para fechar, eu gostaria de, primeiro, mostrar aqui o meu livro, né? São 70 contos e microcontos voltados para a educação ambiental, Luísa. Não sei se você já tem, mas... Eu tenho, autografado, né? Então. Porque a gente sentiu a necessidade, né? A gente está acostumado com a escrita científica, a produção de artigos, monografia, dissertação, e eu senti muita necessidade de, assim como as ações, de também escrever textos com a linguagem muito simples, que todos pudessem, acessível a todos, né? Até a Luísa trouxe o exemplo do Homem do Campo, né? O meu mestrado foi numa fazenda, inclusive eu senti essa necessidade, e a gente da academia também precisa traduzir as informações e trazer. Então, esse aqui é o meu primeiro livro publicado, mas eu tenho outros 2 já escritos, estou terminando um outro também, que estão aí pelo forno, voltados para a educação ambiental, numa linguagem que todo mundo consiga entender. Esse é o nosso objetivo, né? Da gente conseguir levar aí a informação, principalmente na educação ambiental, nas questões ambientais, de uma forma palatável, que todo mundo consiga entender, e disseminar isso mesmo. Se vocês me permitirem, eu gostaria de doar esse aqui para a biblioteca do Rotary Club Guarulhos. Infelizmente, não dá para doar para todo mundo, né? É uma produção independente, a vontade é grande, mas eu gostaria de doar um para a biblioteca do Rotary Club e fazer a leitura de um conto bem pequenininho aqui, se vocês me permitirem. Que tem tudo a ver com a árvore, né, e com o outono que está chegando aí. O choro da vida. Chegou aquela época,
na qual suas lágrimas cobrem o chão, inundando-o de tal forma que não é possível enxergar o solo em um raio de 3 metros. Suas lágrimas caem em tamanha quantidade que aquela vida ficou nua. A imagem que restou, vista por qualquer passante, voante ou rastejante, foi de um exemplar fúnebre, totalmente nu e seco. Nenhuma ave ousava se aproximar, nidificar ou chegar perto dela à procura de alimento. Algum tempo se passou. Quando o choro cessou e o sol brilhou, aquele exemplar cadavérico parecia mostrar sinais de que algo mudou. O passante, o voante e o rastejante observaram um milagre acontecer. Eis que a ressurreição dela ocorre diante dos olhos das incrédulas criaturas. O passante pensou: mas como? A primavera chegou e com ela as novas folhas, flores e frutos daquele exemplar. A árvore havia chorado toda sua plumagem e agora estava novamente exuberante. Suas folhas brilhavam, saboreando a luz do sol. Suas flores, coloridas, davam vida ao ambiente e exalavam um doce perfume que atraía os mais belos beija-flores e abelhas. Suas frutas completavam o lindo cenário e eram saboreadas pelos passantes, voantes e rastejantes. Em sua sombra, o passante se refresca e em seus galhos os voantes nidificam e os rastejantes sobem camuflados por suas folhas para fugir de predadores e para agir como tal. Alguns meses se passaram, novos voantes nasceram, as frutas acabaram e o choro recomeçou. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído, plantado uma sementinha aí com vocês. Podem contar comigo nos projetos e foi uma honra muito grande participar aqui com vocês. Obrigado, Cristiano, pela sua excelente palestra. Eu gostaria que a companheira Kátia passasse virtualmente, por enquanto, o certificado, por favor. Tá, só um instante. Vou compartilhar aqui. Já estão vendo? Tá. Estão vendo? Sim. Tá, a gente queria agradecer, tá, Cristiano, pela sua excelente palestra, pela sua disponibilidade, né? E poder estar compartilhando com a gente aí tantas informações aí importantes. Com certeza a gente vai estar amadurecendo aí muito mais aí sobre essa área. E vamos aí fazer um bom trabalho, né, em relação a isso. Como a Verônica lembrou, era um sonho antigo da gente, né, criar uma área verde dentro da cidade. Eu sonho com isso. Até que perto da UENF tem uma área verde, mas é uma área particular, né? Então, mas aí a gente precisa realmente estar vendo com o poder público o que a gente pode estar fazendo em relação a isso. E com certeza muita gente vai querer participar, né? Muita gente boa aí que quer ajudar. Obrigada, tá? Vamos lá. Eu só esqueci de falar, Kátia, que a prefeitura ela comprou, acho que foi ano passado, uma área na Arthur Bernardes, onde que inclusive vai ser um espaço verde mesmo, até a própria Secretaria de Meio Ambiente, o objetivo é ir para lá, e vai ser uma área verde na fazenda ali, quem vem da BR, do lado direito mesmo, na mesma mão de quem vem da BR, comprou um espaço ali, está até cercado já, e vai ser um espaço onde eles vão fazer uma espécie de horto, né? Eu conversando com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, eles querem reproduzir os ecossistemas locais, Restinga, Manguezal, Mata Atlântica, né? E é um objetivo, né? É um dos objetivos, e levar a secretaria para lá também. Mas já é uma área que, de repente, pode ficar no radar aí. Eu até esqueci de falar isso.
Muito obrigado aí pelo convite. Pode contar comigo aí para os projetos. Bem, então chegamos à hora do encerramento, né? Eu quero agradecer, né, certamente a presença do Cristiano, da Luísa, da Miriam, do Leopoldo, do Vitor, do Gustavo. Eu não sei se eu esqueci de alguém, de todos os rotarianos presentes, daqui de Campos, Conceição de São Gonçalo. Eu gostaria de te falar, Cristiano, que isso a gente não deve, nós rotarianos do Guarulhos, não devemos encarar isso como uma palestra isolada. Mas o sentimento que a gente deve ter é que a gente conseguiu um grande parceiro para as nossas iniciativas aí na área do meio ambiente. E falar com a Luísa também, que eu sei do vínculo dela lá com os Zenils, com São Salvador, mas falar com a Luísa também que o Guarulhos está também aberto, de portas abertas para ela, e que a gente também vai utilizar todo o seu conhecimento, qualquer dúvida, elaboração dos projetos, a gente conta com sua ajuda também. Então, estou sempre à disposição, meu querido tio. Eu sei disso, valeu. Gente, obrigado. Cristiano, muito obrigado. E a gente vai se falar bastante. Por abrir essa oportunidade. E pedir desculpas aí pelo que nós extrapolamos 30 minutos. Mas o tema valeu a pena, justificou os 30 minutos a mais. O Leopoldo quer podia falar? Ficar 1 hora a mais aí, eu tô aqui, ó. Só o Leopoldo quer falar? Leopoldo quer falar, Leopoldo? Eu queria agradecer a oportunidade, o convite. Estou vendo, estamos ouvindo. Eu queria agradecer o convite e parabenizar o clube e o palestrante, o Cristiano, pela palestra. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Embora vocês tenham observado que eu esteja um pequeno ausente aqui, tá? Eu estava não visível, mas presente durante todo o dia. Uma boa noite para todos. Boa noite.